Hoje eu vim te trazer 6 dicas que vão fazer toda a diferença na sua redação do vestibular FATEC. Boas-vindas a mais um episódio da nossa série que foi iniciada cerca de 20 dias antes da prova e que já está chegando ao fim, que é o seu guia básico para se preparar para o vestibular da FATEC em tempo recorde. Se você não me conhecia ainda, eu sou a Lilian, por aqui sempre venho trazendo dicas e informações valiosas para pessoas como você que buscam boas oportunidades na vida acadêmica e na vida profissional. Então, nosso assunto de hoje é a redação, que é uma parte muito importante do vestibular FATEC. Deixa aqui nos comentários caso você tenha dificuldade em alguma matéria cobrada no vestibular. Afinal de contas, ainda temos alguns dias até a prova e dá tempo de você conseguir melhorar seu desempenho em determinadas áreas que talvez sejam mais complexas para você, que talvez sejam mais desafiadoras nos seus estudos. Pois bem, hoje então eu vim trazer essas dicas de redação porque a redação compõe a nota da FATEC e se você não for bem na sua redação, mesmo que você tenha feito um bom número de acertos na prova, o seu resultado final pode não ser tão bom assim. Por isso, a primeira dica é você entender que o vestibular da FATEC geralmente traz alguns temas muito recorrentes de redação. Analisando os últimos 10 anos do vestibular da FATEC, foi muito possível perceber, então, uma recorrência de temas relacionados com 3 assuntos. Já anota isso, inclusive. Então, primeiro desses assuntos é tecnologia, foi um dos assuntos que mais apareceram entre os temas cobrados na redação do vestibular da FATEC, o que faz muito sentido porque a FATEC é uma faculdade de tecnologia. Também temas relacionados com o mercado de trabalho e, por sua vez, também temas relacionados com educação. Então, tudo isso faz muito sentido porque o vestibular da FATEC é para ingressar justamente numa faculdade de tecnologia que tem como propósito fornecer a melhor educação, o melhor preparo possível para que as pessoas ingressem rapidamente no mercado de trabalho. A FATEC é uma faculdade que tem uma alta taxa de empregabilidade. Então, os temas de redação da FATEC são muito focados no eixo que a FATEC atua. Porém, aqui vai a segunda dica para você. Entre 2023 e 2024, a prova explorou temas diferentes de redação. Então, ela já retomou esse padrão de temas voltados para a tecnologia, para a educação, o mercado de trabalho, o ingresso do jovem no mercado de trabalho e assim por diante. Só que nesse período entre 2023 e 2024, o vestibular trouxe alguns temas relacionados com sustentabilidade, com cultura. Ou seja, o vestibular da FATEC trabalha com temas muito sociais, de redação como um todo, já trouxe alguns temas mais voltados para a sustentabilidade, então é interessante também que você se atualize e se informe um pouco sobre isso. Só que, geralmente, os temas de redação da FATEC são muito centrados em tecnologia, mercado de trabalho, empregabilidade, educação, o uso da tecnologia na educação, o impacto da tecnologia no mercado de trabalho e assim por diante. Sendo assim, ao longo dos próximos dias, é interessante que você desenvolva o seu raciocínio sobre esses assuntos, que você busque se inteirar também sobre esses assuntos, porque são assuntos muito prováveis de aparecerem na sua redação da FATEC. Terceira dica muito importante, se você está aqui prestando atenção, já curte esse vídeo agora. A estrutura da redação da FATEC. O primeiro episódio dessa nossa série foi justamente sobre isso. Inclusive, vou deixar esse vídeo relacionado para você no finalzinho desse vídeo aqui, combinado? Então, no finalzinho vai aparecer na tela para você clicar para assistir ao primeiro vídeo dessa série que foi sobre redação, em que eu falei mais sobre a estrutura de redação da FATEC. Mas, em geral, a FATEC permite que você faça uma redação narrativa ou uma redação dissertativa. E aqui vai a minha dica para você. Embora a narrativa pareça mais fácil à primeira vista, se a tua redação for um texto narrativo e não atender aos elementos que o tipo textual narrativo exige, a sua redação vai perder muita nota. Então, sendo assim, vale mais a pena você optar por fazer uma redação dissertativa, porque é o padrão de redação mais usado na maioria dos vestibulares, e talvez você já tenha alguma familiaridade, do que tentar fazer um texto narrativo, correndo o risco de esquecer algum daqueles elementos narrativos, como, por exemplo, tempo, espaço, narrador, personagens, enredo, enfim. Então, vale mais a pena fazer uma redação, na verdade, dissertativa. Uma dissertação na sua redação da FATEC, certo?
Sabendo disso, uma coisa muito importante que você precisa saber, e uma dica para você que tem dificuldade com redação, então nossa quarta dica desse vídeo, é você seguir a seguinte estrutura. Você vai escrever um parágrafo de introdução daquele assunto, você vai escrever 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento daquele assunto, e você vai escrever o parágrafo final, que é a conclusão daquele assunto. Então, no parágrafo inicial, você começa a abordar aquele tema, lembrando de sempre respeitar o tema que foi pedido. Você já começa a mostrar para qual lado você vai tender dentro daquele tema, ou seja, qual vai ser a tese que você vai defender. Ao longo dos seus 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, você desenvolve a sua tese, desenvolve o seu argumento, já vou te trazer uma dica sobre isso, e no final você vai então encerrar aquela argumentação. Você vai concluir aquela tese que você defendeu. Seguindo essa estrutura, mesmo que você não tenha muita facilidade com redação, você consegue escrever um bom texto. Quando eu te falo sobre argumentação, aqui vai a nossa quinta dica. Você precisa tentar de alguma forma provar aquele ponto, provar que aquilo está certo. Então, durante o seu desenvolvimento, utilize elementos argumentativos e utilize também elementos coesivos. Então, traga coesão para o seu texto. Aquelas palavrinhas, aqueles conectivos que a gente usa. Por exemplo, entretanto, contudo, sendo assim, todavia, no entanto, porém. Use essas palavrinhas durante a sua argumentação. Evite ficar repetindo sempre a mesma palavra. Por exemplo, mas. Se você só usa o mas, o que vai acontecer na hora que a pessoa for corrigir a sua redação é que ela vai ter a impressão de que você não tem muita bagagem, de que você não tem muito vocabulário, de que você não sabe propriamente como defender aquela tese. A partir do momento em que você usa elementos coesivos para conectar as ideias que você vai apresentando naquele texto, o que vai acontecer é que a pessoa que for corrigir a sua redação, na verdade, as pessoas da banca que vão corrigir a sua redação, vão perceber que você tem domínio daquele conhecimento, ainda que você não tenha. Sexta dica, utilize truques que aumentam a sua nota. Então, o que eu acho muito importante aqui para você que vai fazer o vestibular da FATEC daqui a alguns dias? Memorize algumas citações. Citações universais, ou seja, citações que servem para qualquer tema de redação. Claro que, como você já sabe que a redação da FATEC muitas vezes traz temas relacionados com educação, mercado de trabalho, tecnologia, já trouxe temas voltados para a cultura, para a sustentabilidade, você pode memorizar algumas citações que sejam exatamente relacionadas com esses temas. Mas também existem citações que são universais, que servem para qualquer tema que você for abordar. E vale muito a pena você se empenhar em memorizar algumas citações que possam ser aplicadas em qualquer tema, porque dessa forma você consegue trazer mais embasamento para o seu texto. Ou seja, quando você usa uma citação, é como se você fizesse uma referência a algo que comprova aquela sua tese. Então você pega um pouco da autoridade daquele grande filósofo que disse aquela citação, disse aquela frase. Ou então você pega a autoridade daquele grande escritor que disse aquela frase, que escreveu, na verdade, aquela frase, e você traz um pouquinho dessa autoridade pro seu texto. Sétima dica, seriam 6, mas vamos à sétima dica. Se você não colocar um título na sua redação da FATEC, você perde nota. E muita gente não sabe disso, então agora você já sabe. Não entregue sua redação sem título. Coloque um título nela para que você não perca nota por bobagem. E uma dica extra para quem tem dificuldade em colocar um título na redação é não se ficar muito ansioso, sabe? Não se deixar muito ansioso pensando num título antes de escrever o seu texto. Então, não se esforce muito para encontrar um título logo no início. Escreva o seu texto e, com base naquela tese que você defendeu, naquele argumento que você sustentou, em tudo aquilo que você foi desenvolvendo, o que vai acontecer é que naturalmente você vai conseguir encontrar um título. Então, escreva o rascunho na sua redação. Leia todo o rascunho antes de você passar a limpo, para não ter risco de você colocar, por exemplo, algumas palavras erradas, para não ter risco de você deixar passar algum erro ortográfico, alguma estrutura gramatical incorreta. Então, depois que você ler o seu rascunho da sua redação, você já vai conseguir pensar num título. Essa é uma técnica muito utilizada, inclusive, na escrita criativa, na literatura. Então, muitos livros que você lê, os nomes deles, os títulos deles, foram escolhidos depois do livro completamente escrito. Então, faça a mesma coisa com a sua redação. Não se deixe perder muito tempo pensando num título antes de escrever o seu texto.
certo? E uma outra dica bônus, na verdade, se você é uma pessoa que tem dificuldade para escrever redação e dificuldade para ter criatividade, não deixe para ler o tema da redação somente depois de ter feito toda a prova. Até porque muitas vezes no meio da prova pode ser que tenha alguma coisa que vá complementar o seu texto. Claro que você não pode pegar um trecho, por exemplo, de algo que estava escrito em alguma questão ou então dos textos de apoio para você colocar na sua redação. Você não pode fazer isso, então não faça isso. Mas, se ao longo da prova você viu alguma questão ali que trazia um pouquinho daquele assunto, que te trouxe algum dado geográfico ou um dado estatístico, alguma informação que possa ser útil, você pode sim utilizar essa informação desde que você não copie um enunciado da prova, combinado? Então, o que você vai fazer? Assim que você pegar a tua prova da FATEC, você já vai ler a redação dela. Abra na última folha, que é geralmente onde fica o tema da redação, leia o tema da redação, porque assim, durante aquelas horas que você vai resolvendo a prova, você já vai pensando no que você vai escrever. Você já vai desenvolvendo, ainda que mentalmente, em segundo plano, o seu texto. Você abre um espaço mental para que aquele tema fique na sua cabeça. E na hora que você for efetivamente construir a tua redação, você já vai saber melhor o que fazer. No fim das contas, seriam 6 dicas, mas foram aqui 8 dicas. Espero que tenha gostado, para você aprender ainda mais sobre a redação do vestibular da FATEC, para você saber o que estudar nessa reta final, para ter acesso a resoluções comentadas de todas as matérias cobradas na prova. Na descrição desse vídeo tem o link com desconto do Plano de Estudos FATEC para Desesperados, que é um plano de estudos perfeito para você que está nessa reta final. Lembrando que o valor que está na página dele é o valor padrão, mas quando você clicar lá na página de pagamento, antes mesmo de preencher os seus dados, você já vai ver que um outro desconto extra foi aplicado para você que está aqui acompanhando essa série. Então é só clicar no link da descrição para você ter acesso ao Plano de Estudos FATEC para Desesperados, que vai salvar a sua vida nessa reta final. Espero que tenha gostado dessas dicas, coloque tudo isso em prática para você mandar bem no vestibular da FATEC e conquistar a sua vaga.